Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para esse vídeo que é um comentário sobre o livro O Homem Espiritual do Atmani. Nós nos propomos a fazer isso, já fizemos vários vídeos, estamos aqui encerrando o primeiro capítulo hoje. Quero falar sobre a parte o Templo Santo e o Homem. O Templo Santo e o Homem. É interessante que o Atmani faz uma comparação entre a Trindade divina, nós já falamos isso aqui, a Trindade humana. A Trindade divina é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade humana é espírito, alma e corpo. É importante essa ordem, né? Espírito, alma e corpo. E ele usa aqui uma terceira comparação, a terceira trindade, que é o templo. Ele utiliza, o texto de Paulo, que é o texto de 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E então ele usa esse texto para comparar o que Paulo está dizendo aqui, que nós somos o santuário de Deus, o templo de Deus, e o templo realmente do Antigo Testamento, como ele era, como que ele foi construído, ele foi orientado a Moisés, a Arão a construir. Então, vamos lá, vamos seguir algumas anotações. O apóstolo Paulo escreve esse texto que eu já li. Por uma revelação do Senhor, ele comparou o homem com o templo de Salomão. Anteriormente, Deus habitava no templo. Do mesmo modo, hoje, o Espírito Santo habita no homem. Analisando essa comparação do ser humano com o templo, podemos ver como os três elementos constitutivos do homem se manifestam de modo distinto. Então ele está falando da constituição do templo, da constituição do homem. Ele está dizendo o seguinte, que o que Paulo está dizendo aqui, nesse texto de 1 Coríntios 3,16, é que nós somos templo. Assim como o templo do Antigo Testamento, nós somos um templo também. Da mesma forma, tem o átrio, tem o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio todos poderiam participar, todos do arraial poderiam estar. No lugar santo somente os sacerdotes e no lugar santíssimo somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Então era assim que era constituído a formação do templo, a divisão do culto, como era feito. Ele diz, nós também somos assim, nós somos o templo hoje. Deus habita em nós, mas habita em que parte? Habita no Espírito. Ele habita no Espírito, que deve governar todo o nosso ser. Ele deve governar. Então, através do Espírito, Deus governa a nossa vida de uma forma geral. Isso que nós temos que exercitar para que seja realmente funcional a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, vamos lá, outras anotações. O homem também é templo de Deus e, de igual modo, é constituído de três partes, como nós já falamos aqui. O corpo é como o átrio exterior e ocupa uma posição visível a todos. Nele o homem deve obedecer a todos os mandamentos divinos. Aí o Filho de Deus morre pela humanidade como substituto dela. Por dentro está a alma, que constitui a vida interior. Ela contém a mente, as emoções e a vontade. É o santo lugar de uma pessoa regenerada, pois seu amor, sua vontade e seu pensamento acham-se plenamente iluminados
para que possa servir a Deus como fazia o sacerdote no passado. No mais interior, além do véu, está o Santo dos Santos, onde jamais penetram a luz e o olhar humanos. É o esconderijo do Altíssimo, a habitação de Deus. O homem só pode ter acesso a ele se o Senhor quiser rasgar o véu. É o espírito do homem, que jaz além da autoconsciência do ser humano, de sua sensibilidade. E acima de sua sensibilidade. E eu quero destacar essa frase aqui. É o espírito do homem que jaz além da autoconsciência. Lembra que nós falamos no outro vídeo que a alma traz a autoconsciência, né, do ser, do homem? Então, o espírito jaz além da autoconsciência, ele está fora dessa autoconsciência. O espírito humano, ele traz o que é a consciência de Deus. É no espírito que temos a consciência de Deus. Então está além da sua autoconsciência e acima de sua sensibilidade, da sua interação com o mundo do seu corpo. Então, o espírito é o santo dos santos, lugar santíssimo do homem, comparando com o templo. Certo? Então aqui ele diz outra vez, né? Tudo isso, né? Toda essa questão do templo é uma figura do homem regenerado. Seu espírito é o santo dos santos, onde Deus habita. Nele tudo se realiza pela fé e nada pela vista, pelos sentidos ou pelo entendimento do crente. Só pela fé. A alma simboliza o santo lugar amplamente iluminada por numerosos pensamentos e preceitos racionais, muito conhecimento e entendimento concernentes às coisas do mundo ideal e do material. O corpo é comparável ao ato exterior claramente visível a todo mundo. As ações do corpo acham-se à vista de todos. Então essa é a comparação que Ni faz em relação ao corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo, com o templo, né? Que é o lugar santíssimo, lugar santo e o átrio. Essa comparação é muito interessante e nós vamos acompanhar durante o livro como que isso vai se aplicar, né, em muitos momentos. Ele encerra dizendo, né, que o Espírito Santo age em nós no Espírito, né? Ele usa o Espírito para agir em nós, quando assim nós damos lugar para ele. Ele diz: todas as atividades se desenrolam no santo lugar, até mesmo as atividades do átrio exterior são controladas pelos sacerdotes no santo lugar. Entretanto, todas as atividades do santo lugar, na verdade, são dirigidas pela revelação, que chega à quietude e paz total existente no Santo dos Santos. Toda atividade está no lugar santo, mas todo controle, toda paz, quietude está no lugar santíssimo. É lá que está a presença de Deus. Lá não tem atividade humana, lá tem atividade do Espírito Santo de Deus. É no lugar santíssimo que Deus se revela ao homem. É no lugar santíssimo que Deus revela à humanidade a sua glória, a sua presença, que Ele distribui a paz, o seu amor. Então, quando nós usamos o Espírito Santo, o nosso Espírito, e recebendo o Espírito Santo em nós da forma correta, então Deus está agindo em nós, nós teremos a nossa paz interior, nós teremos o nosso ser realmente eficiente
diante daquilo que temos de compromisso com Deus. Então aqui termina o primeiro capítulo, lembrando, né, aí desde o início, né, nós falamos sobre os prefácios, falando do primeiro capítulo, que é espírito, alma e corpo. O Atmani falou sobre essa constituição, como que isso existe, a discussão da dicotomia com a tricotomia, por que ele acredita na tricotomia. Ele cita 1 Tessalonicenses 5:23, que fala dessa divisão, né? Cita outros textos também, explica o que vem a ser alma e espírito. Cita Hebreus 4:12, né, que são os textos principais que ele utiliza para mostrar que a Bíblia trata a constituição humana em 3 partes: espírito, alma e corpo. Fala sobre a criação do homem, como que Deus criou o homem, né? Fez o boneco, soprou o espírito e então o homem se tornou alma vivente. Então, essa é a ideia da constituição do homem, segundo o Atmani. Falou também das funções características do espírito, da alma e do corpo, qual é a função de cada um. Aquilo que eu já citei aqui, o corpo nos dá consciência do mundo, do que está ao nosso redor, do que é material, através dos sentidos, da visão, da audição, né, do olfato, do paladar, do tato. Então são os sentidos que nos fazem interagir com o mundo e nos dá consciência do mundo. Já a alma nos dá autoconsciência, essa ideia do eu, da pessoa que sou, da minha vontade, dos meus desejos, do meu intelecto, do meu pensamento. E o Espírito nos dá consciência de Deus, porque Deus habita no Espírito. É só quem realmente crê em Jesus que tem o seu Espírito funcionando de uma forma eficiente, né, eficaz. Então, essa é a ideia do Atmani, dessa constituição. E por último, ele falou sobre o templo santo, né, e o homem, conforme o apóstolo Paulo faz a comparação, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E algumas pessoas acham que o corpo é o templo, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. Ela diz, não sabeis vós, né? Não sabeis que sois santuário de Deus? Então não é exatamente o corpo que é o santuário de Deus. Somos nós, né? É o ser que é o santuário de Deus. Isso é muito importante, porque esse entendimento, o corpo é o templo do Espírito Santo. Não é o corpo que é o templo, é o ser humano. Agora, como que Deus habita? Como que Ele habita? Ele habita através do seu Espírito Santo, no nosso espírito. Ele fala ao nosso espírito, Ele testemunha o nosso espírito. Ele conversa conosco através do Espírito, Ele nos ouve através do nosso Espírito. Então essa é a constituição humana, essa é a constituição do homem. Quero agradecer a sua audiência, está vendo esse vídeo até esse momento. Se você chegou aqui, é porque você realmente está dando valor a essa palavra, né? E eu agradeço isso. Eu sou o pastor César Tássio e sou pastor, sou teólogo, psicanalista, trago essa reflexão para você. Até o próximo vídeo, capítulo 2, Espírito e a Alma. Que Deus te abençoe.